Será que é mesmo verdade? Será que tudo isso que nós vemos, ouvimos, lemos é real? É sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, meu nome é Tatiane, sejam bem-vindos, como sempre, sejam super bem-vindos ao nosso canal de desenvolvimento pessoal. Aqui nós falamos sobre como nos desenvolver, como evoluir e, claro, como ter qualidade de vida, como conseguir equilibrar a nossa mente, corpo, alma. É esse o intuito, tá? É que a gente consiga viver em equilíbrio. E, claro, o conhecimento, né? Ele é parte estrutural, não é nem fundamental, é estrutura da nossa evolução de como ser humano. E é disso que nós vamos falar agora, sobre conhecimento. Você está no quadro Conhecimento. Hoje é quarta-feira e é o dia de falar sobre conhecimento. Estamos na era da informação. Pois é, a era da informação é onde vem dados de tudo quanto é lado. As pessoas falam, o jornal fala, a rádio fala, nós ainda ouvimos rádios, enfim, tem muitos dados. E a pergunta que não quer calar: todas essas informações, essas fofocas, vamos falar assim, porque quando nós não sabemos a fonte, quando nós não temos certeza, são meramente, não vou falar, tudo bem, fofoca é muito feio, né? Tá bom, não vamos falar fofoca, mas são informações, são simplesmente dados. Qual que é o meu intuito hoje, agora? É que você questione. Simples assim. Você sentou com um amigo, sentou com um colega, sentou com um familiar e surgiu uma informação, surgiu um dado e você questiona. Caramba, que interessante, da onde veio isso? Aonde você aprendeu isso? Nossa, fale-me mais sobre o assunto. Pois é, questionar, mas questionar no sentido muito curioso. A verdade é essa, tenha curiosidade, questione, simples assim. Não é no sentido de imperativo, não, você está falando a mentira, não, de forma alguma. Mesmo porque as pessoas, nós ouvimos, nós acreditamos. Isso faz parte. E isso não tem nada de errado. Na verdade, não tem nada de errado em você acreditar no que você ouve, mas ela não é a história completa. Tudo que nós falamos tem o nosso lado. Então, tudo que nós ouvimos também tem o lado da pessoa que está emitindo, do emissor. Tem um lado pessoal dele. Ah, mas é um jornal, Tati. Ah, mas é uma revista científica. É um artigo científico. Sim, mas existem milhões de perspectivas, milhões de vieses, né? Como nós falamos, né? Eu não sei nem se essa palavra no plural é assim, vieses. Existem muitos. Eu estava vendo um doutor falar sobre os artigos científicos. Ele falou, poxa, mas aquilo outro não foram considerados nessa pesquisa. Portanto, está incompleta. Percebe? Às vezes, não é mentira aquilo, mas ele simplesmente está incompleto. Tá? Isso aqui não é uma crítica. Isso aqui é apenas uma chamada para que você preste um pouco de atenção, tenha um pouco de cuidado com tudo aquilo que a gente vê, ouve e inclusive falamos, com aquilo que nós repetimos. Porque é interessante, a gente não sabe tudo, a gente não sabe o que está por trás, nós não sabemos Meu filho estava... Foi muito interessante essa história, ele falou, poxa, mãe, se a Terra é redonda, por que a gente não cai? Olha só que interessante. Eu parei, eu falei, caramba, filho. E para explicar para ele, né, em perspectiva, eu tentei colocar em perspectiva para poder ensinar, mas você percebe? É mais ou menos por aí, nesse sentido que eu quero falar. Muitas vezes nós não temos a visão do todo. Aliás, eu posso falar que poucas vezes nós temos a visão do todo, tá? A gente não sabe qual é a real, a gente não sabe o que está por trás daquilo, se é uma politicagem, como a gente chama, se é a democracia, se tão, não sei, não importa. Ah, mas alguém está jogando, né, para aquele lado, não importa. Isso que eu estou falando vale para questões familiares, para as questões amorosas, não importa, é para tudo, tá? Então, a única coisa que eu falo é questione
Questione com amor, questione com curiosidade, pergunte, aguce, né? E acenda o seu senso de curiosidade. Fala, caramba, que legal. De onde você viu isso? Olha só, quero saber mais sobre o assunto. E simples assim. E questione, e vai perguntando. Se aquilo te realmente interessar, você fala, poxa, realmente é interessante. E vai lá. E vai procurar uma fonte, 2, 3, 4, quantas fontes forem necessárias para que você se sinta satisfeito. E mais importante ainda, isso que você acabou de procurar, de saber, de colocar para dentro, ela também não é verdade absoluta. Mesmo porque nós estamos em constante transformação, em constante mudanças. Minha mãe veio falando, poxa, mas na minha época a alimentação não era assim. É verdade, nós estamos em constante mudanças. Não é que ela fazia errado, é que hoje novas descobertas, novas, né, muita coisa nova vai acelerando. E nós, com esse tempo acelerado que nós estamos vivendo, a ciência, as pesquisas, a tecnologia, é fantástico tudo isso. Então nada é estático, nada é parado, nada é aquilo que nunca vai ser mudado, percebe? Então, se você perceber isso, se você falar assim, ok, isso é hoje, e amanhã? Como será? Como será essa informação amanhã? Ela continua verdade amanhã? Será? Então, tem esse senso de curiosidade e esse misticismo que a informação ela pode passar. Isso é muito bacana. Isso quando nós falamos em compreensão, em sabedoria, a sabedoria ela vem de você saber que isso, por exemplo, hoje, o celular é o nosso meio de comunicação hoje, pelo menos o mais utilizado atualmente. Mas, será que ele é o mais top de linha daqui 10, 15, 20 anos? Será que ele continuará sendo? Então, tudo muda, percebe? E quando você tem essa perspectiva, quando você tem essa visão, você toma um pouquinho mais de cuidado com todas as informações que você vê, ouve, passa, inclusive, tá? Fica aqui a minha forte recomendação. Seja curioso, simples assim, ok? Questione, pergunte, com carinho, com amor, claro. E fica aí a minha recomendação de hoje. Eu vou deixar o link desse mesmo quadro, dos outros episódios anteriores, para que você se delicie, para que você fale comigo sobre conhecimento. Compartilha com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, ok? E eu te vejo na próxima quarta-feira, como sempre. Tchau!